Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional surpreendeu. Em meio à pandemia, uma série de dificuldades financeiras em todos os clubes do país, o clube anunciou um novo reforço. O volante que joga como zagueiro, Matheus Jussa. A minha opinião sobre isso, você vai ter aqui neste vídeo. Vamos lá então, vamos falar sobre esta surpresa que foi o fato de o Internacional anunciar um novo reforço. O volante e zagueiro Matheus Jussa, 24 anos, anunciado pelo clube nesta semana, o que foi uma surpresa. Porque todos os clubes do futebol brasileiro atravessam um momento de enormes dificuldades financeiras, o Inter não foge a esta regra, o Inter inclusive teve que demitir funcionários, renegociou salários de carteira com o seu grupo de jogadores, postergou pagamentos do contrato de imagem, chegou a ter um certo atraso, agora a situação foi colocada em dia, ou seja, o Inter vive um momento de dificuldade financeira, a exemplo dos clubes do futebol brasileiro. Mesmo assim, anuncia um novo reforço, sem valor de passe, apenas o salário. 50 mil reais mensais na casa disso, o que em termos de futebol é realmente baixo. Isso é salário de um jogador que está subindo da base, do grupo de transição, para o elenco profissional. Ok, ainda assim é um reforço. E causou uma certa, não vou dizer estranheza, mas uma certa surpresa, a ponto de que o clube está tendo que se explicar. Antes de seguir nisso e colocar aqui a minha opinião, eu te convido. Te inscreve no meu canal. Ativa as notificações, deixa aí o teu like se gostar do vídeo, mas principalmente vem pra cá, te inscreve no canal do Menegas, aqui tem futebol tratado com imparcialidade, independência e isenção. Foco na dupla Granal. Feitoria, vamos lá então. Matheus Jussa, 24 anos, vem do Oeste, é volante canhoto e joga também como zagueiro. Não tem uma altura lá excepcional para zagueiro, ele tem 1,83 m. Eu te lembro que o Cuesta tem 1,87, está no site do Inter, o Moledo tem 1,88 e o Fux mais alto ainda 1,90. 1,83 hoje já não é uma grande altura para zagueiro. Eu diria que é uma altura mínima para zagueiro, aí 1,83 m, 1,84 m, é a partir daí. O Inter que tem no seu grupo jogadores que estão lá buscando espaço. O Carlos Eduardo, o Roberto e o Pedro Henrique. Eu pergunto o seguinte, o Jussa joga mais que estes? São Paulo e Goiás estavam atrás do jogador. Ele tem 24 anos, vejam a biografia dele com 24 anos. Portuguesa de São Paulo, Vasco, Bom Sucesso, São Bernardo, Botafogo de São Paulo, Oeste e agora o Internacional. Em 6 anos de carreira ele passou por Portuguesa, Vasco, Bom Sucesso, São Bernardo, Botafogo, São Paulo, Oeste, agora o Internacional. A biografia não é das mais recomendáveis, ele tem 24 anos. Não é uma boa biografia, um jogador que rodou tanto, teve experiência em um clube grande, que é o Vasco da Gama, não ficou lá, estava ainda muito jovem, talvez, então não é lá uma grande biografia. Estava no Oeste, ele é volante e o Inter o trouxe preferencialmente como zagueiro, com o respaldo, não com a indicação, mas com o respaldo do Eduardo Cudê. Os mais otimistas dirão, não, mas o Inter tem o Capa lá, um centro de observação. Ok, é um centro que acerta e que erra. O Natanael, lateral esquerdo, que está lá atirado no Beira-Rio, passou por esse mesmo olhar clínico deste centro de observação do Internacional. Então, acerta e erra. E é legal que tenha isso, o Inter tem bons profissionais lá, tem bons sistemas de observação, um trabalho, uma metodologia muito legal, o Cudê deve ter observado isso. O respaldo do Cudê é interessante. O Cudê viu imagens do jogador, algumas partidas e assinou embaixo. Ok, isso é interessante, isso é bom, mas não é definitivo. Isso por si só não é definitivo para um jogador de 24 anos. Eu não vou entrar muito na comparação, né, de que, mas o Internacional demitiu funcionários, então não pode contratar. Sabe por que eu não vou entrar? Porque isso pode ser também um investimento. Se o Inter tiver a convicção, o jogador pode estar fazendo um grande investimento. E aí eu já estou colocando a minha opinião. O que eu acho que vai definir se a contratação do Matheus Jussa é boa ou ruim é a bola do cara, meu. É o futebol que ele joga. Se ele chegar aqui e for mais um, com todo o respeito que o lateral esquerdo merece, mais um Natanael, fica lá atirado, eventualmente num jogo com um time misto ele entra, joga uma partida, joga outra e daqui a 1 ano e meio, 2 vai embora, eu vou dizer que o Inter contratou de forma equivocada. O Inter contratou de forma equivocada em meio à pandemia, não precisava e trouxe um jogador desconhecido e não deu certo. Mas se ele vier para cá,
entrar em campo e der conta do recado, der a resposta, ok, pode contratar durante a pandemia. O salário é baixo, a despesa para trazê-lo é zerada, o Inter não pagou nada, e vai que esse cara deu uma resposta boa. A biografia não é das melhores, a gente tem que dizer isso. Ele não tem uma altura para zagueiro, ele tem 1,83 m. Para zagueiro, tem altura, digamos, mínima. O Cuesta, que não é muito alto, está no site do Inter com 1,87 m. Moledo 1,88 m. Parece que o Moledo é maior que o Cuesta, né? Porque ele tem ombros largos, né? O Fux já tem 1,90 m. Não é lá uma grande altura, mas ele pode compensar. O Gamarra, eu não estou dizendo que o Jussa vai ser o Gamarra, em hipótese alguma faria isso. O Gamarra é um zagueiro baixo, tem 1,80 m. Gamarra também é um zagueiro baixo. Muitos zagueiros baixos fizeram sucesso no futebol internacional, o mais célebre deles, Daniel Passarella. O Jussa não é Gamarra, não é Passarella, a gente sabe disso. Mas o Grêmio trouxe um zagueiro com nome de sorveteria, toda a imprensa brincou, toda a imprensa deu gargalhada, ironizou, e ele é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, eu estou falando do Pedro Jeromel. Não, o Jussa talvez não seja o Jeromel, e a tendência... O Jeromel já veio para o Grêmio também com 28 para 29 anos, então não é esta comparação de que o Jussa vai ser o Jeromel, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente não conhece o jogador. Então qualquer opinião que se faça é através de um pré-conceito. Ah, não pode chegar aqui um jogador desconhecido e dar certo. Mas o resumo da ópera é este, gente. Se o cara chegar aqui e jogar bola, e quando se diz que ele vai ser o reserva do Cuesta, porque ele sabe sair jogando e tem um bom pé esquerdo, ok, então ele entrar e der a resposta, palmas para o Internacional, que em meio à pandemia achou um negócio de ocasião, barato, uma aposta que deu certo. Se ele ficar tirado no Beira-Rio, ganhando 50 por mês, e quando entrar não der conta do recado, tem que ser criticado quem o contratou. Assim como o Roberto Melo, porque apostou no Natanael, merece ser criticado. E assim como ele fez outras apostas que deram certo. Então, esse negócio, mas demitiu, mas renegociou o passe de jogador. Quem me garante que não será um bom investimento o Matheus Jussa se ele der conta do recado e que o Inter, inclusive, daqui 1 ou 2 anos não possa vendê-lo, deve ter uma participação no passe e fique com uma beira interessante. O Oeste lá pega a outra parte, algum clube que tenha um percentual e todo mundo fica feliz, inclusive o Matheus Jussa, ok. De novo, a biografia não é das melhores. Tá? Não é. O jogador que joga por esse clube, Portuguesa, Vasco, não se afirmou, Bom Sucesso, São Bernardo, Botafogo de São Paulo, Oeste, tem 24 anos, tem essa biografia, mas tem jogadores que se encontram depois dos 25, 26 anos. O Jeromel é um grande caso que se tem aqui, e há outros que a gente pode lembrar, e tem jogadores que começam muito bem, aliás é o mais comum, e depois afundam. Quantos nomes nós temos do futebol gaúcho, jogadores que surgiram bem com 17, 18, 19, 20, e depois não confirmaram. Acontece. Quer um exemplo? Fábio Pinto. Melhor jogador do Mundial Sub-20 que tinha o Ronaldinho, o Gaúcho jogando, o Diogo, o Gavião e ele foi o melhor jogador de destaque do Mundial Sub-20 no Egito, o Brasil campeão, com o Ronaldinho na seleção brasileira, e o Fábio Pinto não conseguiu vingar, não conseguiu jogar nem no Internacional, nem no Grêmio, nem no Oviedo da Espanha. Teve uma carreira abaixo do medíocre ali, no mediano, para baixo, nunca conseguiu se afirmar, tinha muita bola. Então, o inverso também é verdadeiro, um jogador que se encontra. Agora, esse papo também de ex-treinador que vai lá e elogia, gente, eu não caio nessa. Vocês lembram do que o ex-técnico do Anselmo, volante, que o Inter trouxe alguns anos atrás disso sobre ele? Que era uma mistura de Wallace, que estava saindo do Grêmio para o futebol alemão, com o Pogba. Tá bem, o Anselmo tá jogando hoje no futebol do Oriente Médio, ganhando lá os seus milhões, tá feliz a vida, bem, mas aqui no Internacional, quando ele veio, não jogou absolutamente nada. Então, eu não vou ver um ex-técnico falando do jogador assim, não joga nada, ou não, é mediano e tal. Não tem isso. O cara sempre elogia, trabalhou junto, conviveu, passaram dificuldades, a mais no clube do interior de São Paulo. Então eu não vou esperar que o ex-técnico do Matheus Jussa fosse lá para dar um depoimento absolutamente verdadeiro. O depoimento dele é digno de entregar para o Tite e falar assim, Tite, por que tu não convocaste ainda o Matheus Jussa para a seleção brasileira? Então eu não entro nessa. Mas eu também não vou ser exagerado para dizer que foi uma barbeiragem no Inter. De novo, a biografia lá não é das melhores? Não. Mas quem sabe se não foi um bom investimento? A bola é que vai dizer, gente. A gente tem que ser, nessas horas, frio e pragmático. Se o cara jogar bola, palmas pro Internacional. Se não jogar, vaias. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.